Porque o nosso assunto agora é o Flamengo. E quem pede passagem aqui no Tarde Redonda é o nosso repórter Flávio Amêndola, companheiro. Uma ótima tarde para você, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Lívia? Uma boa tarde para você, para o Abel, para o Eugênio, para o Cassino, para todo mundo que está acompanhando o Tarde Redonda. Um dia de boas notícias para a torcida do Flamengo, uma quarta-feira boa. A primeira delas em relação ao zagueiro Pablo Mari. O vice de futebol, Marcos Braz, já havia afirmado que o Arsenal exerceria a obrigatoriedade no contrato e ficaria com o Pablo Mari em definitivo, situação que foi confirmada pelo Arsenal na manhã desta quarta-feira, e o Flamengo pode desembolsar até 16 milhões de euros. O Flamengo já recebeu pouco mais de 8 milhões de euros por essa transação, e dependendo de algumas variáveis da performance do Pablo Mari, quantidade de jogos, por exemplo, o Flamengo pode chegar aí até 16 milhões de euros. Isso tornaria o Pablo Mari o zagueiro mais caro da história vendido pelo futebol brasileiro, que nesse momento pertence ao Breno. Em 2007 ele pertencia ao São Paulo, foi vendido ao Bayern de Munique por 12 milhões de euros. Então, num momento difícil por conta dessa pandemia da Covid-19, o Flamengo tendo boas notícias em relação às finanças. Uma outra informação que foi apurada depois do nosso Carlos Sartori, no blog dele, no site foxsports.com, dizer sobre o interesse do Sporting na contratação do João Lucas. O João Lucas, que hoje é reserva do Rafinha, lateral direito, que pertence ao Flamengo. Eu conversei com algumas pessoas, tanto do clube, como também pessoas ligadas ao João Lucas, e fato é que ainda não há nenhuma proposta, mas que se chegar a algo oficial, o Flamengo vai analisar, e inclusive pode ter uma questão envolvendo troca de jogadores. Mas tudo isso a gente tem que aguardar os próximos dias. E uma outra informação, como já é de praxe, o Flamengo fez os testes da Covid-19 na última segunda-feira, o resultado saiu hoje. Todos os atletas estão aptos para permanecer treinando. Também o jogo do Flamengo marcado para o próximo dia 1º. E lembrando que tem uma outra bateria de testes na próxima sexta-feira. O Flamengo faz 2 testes por semana para saber se tem algum atleta infectado. Então, uma quarta-feira tranquila e boa para o torcedor do Flamengo. Só repete para a gente, por gentileza, Amêndola, quanto que pode entrar nos cofres do Flamengo com essa compra do Pablo Mari pelo Arsenal? 16 milhões de euros. Pode chegar a 16 milhões de euros, dependendo da performance dele e das variáveis que tem no contrato com o Arsenal. Mas fato é que o Arsenal já exerceu essa obrigatoriedade. O Flamengo está levando um dinheirinho a mais. Legal. Obrigado, então, ao Flávio Amêndola, trazendo as informações do Flamengo. Ao vivo, Rodrigo Cassino. Flamengo que, como todos os clubes, tem também seus problemas financeiros, mas tem graninha chegando aí, Uma pena, né? Infelizmente, o Pablo Mari acabou sofrendo uma lesão séria e vai ficar um tempo fora. De qualquer maneira, uma boa notícia para os cofres do rubro-negro, Rodrigo Cassino. Que descoberta, né, do Flamengo, o Pablo Mari. Confesso que tinha visto o Pablo Mari atuar uma vez pelo La Coruña, quando o La Coruña estava naquela situação de subir na temporada retrasada para a primeira divisão, e o Fox Sports mostrou um jogo em que o Pablo Mari lá esteve. Depois fui pesquisar jogos dele na internet, né? E o Flamengo descobriu esse belíssimo zagueiro, mais caro da história do Flamengo e de zagueiros do Flamengo, e que história de zagueiros, né? Que tem o Flamengo. Aí eu vou citar 3 que me vieram à cabeça: Moser, Aldair, Juan, entre outros zagueiros espetaculares revelados pela equipe do Flamengo. E essa realidade agora, né? Testes, mais testes e mais testes e mais testes em todos os clubes. Ainda bem que o Flamengo tem a possibilidade de fazer esses testes para poder cuidar dos seus jogadores, cuidar dos seus funcionários. Dura a situação de outros clubes, que nem sabão e álcool em gel tem outros clubes do Rio de Janeiro, a gente deve falar até sobre isso. E aí eu vou fazer uma meia-culpa sobre o João Lucas, na lateral direito. Quantas vezes a gente não falou, o Rafinha precisa de um reserva, né? E aí, em algumas situações falamos, o Flamengo podia pegar o Guga. Em algumas situações falamos também, mas tem lá o João Lucas. Agora, de repente, o João Lucas pode ir para o Sport e ser envolvido até em uma troca. E aí nem adianta a gente olhar, né, o elenco do Sport para ver os brasileiros que lá estão, já que o Jorge Jesus já mostrou que rompeu as fronteiras. Ou seja, se tiver lá qualquer gringo, europeu, africano, sul-americano, ou mesmo até um brasileiro, ele e couber no bolso do Flamengo e no time dele, ele vai pedir. O Flamengo tem caixa para contratar.
ou seja, podemos ter mais novidades legais aí para a equipe do Flamengo nessa temporada. Eugênio Leal, compareça na tela do Tarde Redonda, meu amigo, porque no momento em que o mundo vive, esta grana que pode pintar no Flamengo ajuda muito. Certo mesmo, são 8 milhões de euros. Pode chegar a 16 milhões de euros, o que vai aí para 95 milhões de reais. Eugênio Leal, que descoberta, né? O Pablo Mari chega e reforça o sistema mais criticado do Flamengo, que era o sistema defensivo, conquista uma Libertadores, uma passagem relâmpago no Brasil, chega no Arsenal, o Edu Gaspar, né, que foi o olheiro que arrancou o Pablo Mari do Flamengo, muito feliz com a conquista, né, para o Arsenal. Agora ele está lesionado, uma pena, mas ele fica de vez. Que baita passagem no Flamengo. Isso aí é um trabalho muito interessante, muito bem feito, né? De scouting, né? Que é o que o pessoal chama, que é você procurar os jogadores, olhar os jogadores. E é o grande barato hoje para você montar um elenco, né? Saber identificar onde está o jogador que se encaixa dentro da sua necessidade, por um preço que você pode pagar e, principalmente, uma capacidade de revenda. E, por muito tempo, o futebol brasileiro se fechou no mercado interno, depois ele abriu um pouquinho para o mercado sul-americano, e agora o Flamengo começou a olhar para o mercado internacional. Olhar, por que não, para o mercado europeu? Eu sempre dizia isso. Gente, o Brasil descobriu o Petkovic. O Petkovic estava no elenco do Real Madrid sem ser aproveitado. Veio para cá para o Vitória e se transformou num ídolo aqui no futebol brasileiro. Então, como ele, existem outros. Se você for hoje na Espanha, você vai encontrar algum jogador espanhol. Tem jogador espanhol atuando na Itália, tem jogador espanhol atuando na Inglaterra. Será que não tem um que possa jogar aqui, como era o Pablo Mari? Não precisa ficar o resto da carreira aqui, mas se ele vier e ajudar como o Pablo Mari ajudou e der o retorno que ele está dando ao Flamengo, é um grande negócio. Mas vamos além. O futebol europeu hoje é cheio de asiáticos. Tem coreano, está lá o Son fazendo sucesso no Tottenham. Tem japoneses. Tem africanos por aí que você pode saber detectar na África. Eles vão muito para a Europa, mas por que não trazer algum aqui para o Brasil? Existem alguns poucos, é verdade, aqui no Brasil. Mas eu acho que o ideal é que você faça isso. O trabalho de scout não é contratar o jogador que o empresário te traz, como muitos clubes fazem. Não, tem um lateral aqui que veio lá de não sei aonde, aí o cara coloca no clube o jogador. Não. O clube tem que saber identificar no mercado a melhor opção que interesse a ele, não ao empresário. E olha, eu ainda perguntei ali para o Amêndola, para ele confirmar o valor, ele falou 16 milhões de euros, ainda falei, ô Cassino, é uma graninha boa, graninha, não tinha pensado, 95 milhões de reais, tem sempre que lembrar que o euro tá 5 e pancada. Agora, tá sobrando aí, né, Abel? Tá sobrando. Quem me dera. Agora, só para completar esse assunto, quero saber de você, Eugênio. Léo Pereira tem sido titular, tem ainda o Gustavo Henrique. Qualquer um desses dois tem futebol para suprir, para fazer exatamente o que o Pablo Mari fazia, sem deixar muita saudade no torcedor rubro-negro, Eugênio? Acho que já tem feito, Cassino. Nesse início de ano, ele já tem feito, né? Tanto que chegaram a jogar juntos várias vezes. Aliás, foi a opção em alguns momentos, né, do próprio Jorge Jesus, colocar os dois em campo, e eu acho que são dois jogadores de grande potencial também. Esses aí o Flamengo não pesquisou tanto, né? Ele olhou para o mercado interno, como o Flamengo hoje tem uma condição financeira de fazer propostas, né, que poucos clubes têm, para tirar jogadores de outros grandes clubes brasileiros. O Flamengo foi lá e pegou o que estava muito claro no mercado. Não foram descobertas, como o Pablo Mari, mas são apostas que a gente sabe que vão dar respostas positivas no Flamengo, tanto um quanto o outro. Lembrando que no caso do Pablo Mari foi uma descoberta do Mister, né? O Pablo Mari sempre destaca, né, a importância do Mister na sua vida, porque o técnico do Flamengo de fato mudou a carreira dele. Fala aí, Cassino, fala que nós vamos girar nas redes. Rapidinho, né? O Eugênio falou, né, de pinçar jogadores, de repente até um espanhol. A gente cansou de fazer jogos do Rayo Vallecano em temporadas anteriores. Centroavante lá era o Raul de Tomás, que foi contratado pelo Benfica, não deu certo, está tentando salvar o Espanhol de Barcelona da queda para a segunda divisão. Poderia ser um nome, não é um centroavante top de linha, mas tem 26, 27 anos. Joga bem aqui. Brasileiro, belíssimo centroavante, coisa que está em falta hoje no futebol brasileiro.
Está quase que em extinção. Bom, nós vamos girar nas redes sociais a partir de agora, porque hoje é aniversário do Lionel Messi, mas aqui no Rio de Janeiro tem um goleiro comemorando também. De olho nas redes sociais do Flamengo, sim, hoje é aniversário dele, do Brabo, como está aí no Twitter oficial do Flamengo. Parabéns ao Paredão. E a torcida do Flamengo fica feliz com esse namoro, o Diego Alves e a Taça da Libertadores. Um troféu a mais aí na sua conta, foi campeão brasileiro também. Está ali com o Rodrigo Caio. Procurando a idade dele aqui. Boa, com a sua linda família aí, ele tem 2 pequenos, ao lado da esposa comemorando mais um título. Diego Alves, que veio do futebol espanhol para reforçar o Flamengo. Chegou muita gente 35. achando que não era... 35? Obrigada, Bel. Muita gente achando que ele não ia dar conta daquele Diego Alves que encantou no campeonato espanhol, né? Muita gente ainda criticava, falava que ele estava sem ritmo. A tal da pressa, né, Eugênio Leal? O pessoal não esperou ele se readaptar ao futebol brasileiro. Muitas críticas, mas segue sendo exaltado pela nação rubro-negra. É o brabo, como está escrito no Twitter. Olívia, nada é definitivo na vida, nada é definitivo no futebol. O Diego Alves, se a gente voltar no início do ano passado, no início de 2019, a discussão nossa aqui era: e aí, o Flamengo deve manter Diego Alves ou não? Porque o Flamengo tinha passado um bom período sob o comando do Dorival Júnior e o Dorival afastou. Aliás, não só o Dorival, havia alguma coisa ali mal resolvida, mal explicada dentro da diretoria do Flamengo, porque o Diego Alves ele foi afastado do time. Ele, muitas vezes, e a própria torcida, o chamava de quê? Bracinho de jacaré, não chega na bola. Né? Ele foi muito criticado, ele teve momentos difíceis no Flamengo. Até hoje não foi explicada aquela situação de por que ele foi afastado, quem estava envolvido naquilo. O fato é que mudou a diretoria, essa diretoria deu um voto de confiança a ele reassumiu a condição de titular e hoje está aí nos braços da torcida, sendo campeão, sendo um dos líderes do elenco. Então, nada é definitivo no futebol. A gente precisa sempre pensar antes de, primeiro, endeusar demais alguém ou criticar, acabar com um profissional ou com uma figura qualquer, que essa pessoa ali na frente pode dar o troco, pode dar a volta por cima. Então, quer dizer que ele era chamado, ou foi chamado por alguns de bracinho de jacaré, e agora está nos braços da torcida. Exatamente. Sensacional, hein? Vamos dar uma olhadinha nos jogos. Tabela do Campeonato Carioca, 4ª rodada da Taça Rio. Depois de um troca, muda, volta, vai. Tá marcado. Olha aí, ó. O Flamengo já venceu o Bangu por 3-0, empate de 0-0 e Boa Vista.